Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Bruno Alves. E você sabe que saiu aí alguns prêmios Nobel, né? E eu confesso que eu vi a comemoração de alguns canais globalistas e dos globalistas entre si, comemoração de muitos aí que tentam provar o improvável. Eu confesso que eu me preocupei quando eu olhei, por exemplo, o Prêmio Nobel de Física. Teria sido lá para 3 americanos que teriam provado que existe a gravidade, né? Através das ondas gravitacionais. Experimentos que comprovassem, né? A existência real da gravidade, né? Então eu confesso que eu fiquei preocupado. Eu falei, poxa, então a gente tem que procurar saber que história é essa, né? E o outro com relação ao Prêmio Nobel de Medicina, que segundo alguns aí, teria provado, o cara estudou os genes lá, humano, relógio biológico, e que isso teria comprovado a rotação da Terra. Então, mais uma vez, que estava relacionado com a rotação da Terra, teria comprovado em si a rotação da Terra. E quando eu fui buscar as informações, confesso que fiquei preocupado. Falei, será que conseguiram provar alguma coisa mesmo, né? Em relação à gravidade e em relação à rotação da Terra? Porque todos os experimentos feitos de forma séria comprovaram que a Terra não gira, né? Que não existe gravidade. De forma séria, né? Empírica, que possa ser experimentada, mensurada, observada. Então eu falei, poxa, vamos ver, os caras ganharam o prêmio Nobel. Então eu busquei as informações, porque vi até canais aí globalistas comemorando, não só nos canais, no comentário, fazendo verdadeiras festas, um festejo danado. E fui buscar com preocupação, será que eu estava errado? Então realmente existe a gravidade? Realmente existe? A Terra gira realmente? Então fui buscar as informações. E eu me deparei com algo, com coisas, e vi que foram somente falácias. E aí fiquei mais tranquilo como estou agora. E vi que não estava errado, de maneira nenhuma. Então, com relação às ondas gravitacionais, os 3 americanos, tá, que ganharam lá o prêmio Nobel, que teriam comprovado a existência das ondas gravitacionais, sabe como surgem essas ondas gravitacionais, segundo eles? Elas surgem a partir da colisão de 2 buracos negros. É isso, gente. Então, primeiramente, é preciso comprovar se existe buraco negro. Porque nem o Stephen Hawking, que é o autor, né, das teorias modernas dos buracos negros, nem ele acredita nos buracos negros. Então é preciso se comprovar. E por que eu digo que nem ele acredita? Por que eu digo que o Stephen Hawking, que foi o homem que criou, o autor da teoria moderna dos buracos negros, nem ele acredita? É porque realmente saiu em todas as mídias. Stephen Hawking surpreende ao dizer que buracos negros não existem. Físico é um dos responsáveis pela teoria moderna sobre buracos negros. Para especialista, a proposta é plausível, porém radical. Então vai falando ali um monte de coisa que se adequa à teoria da relatividade e não à física quântica. Então até o Stephen Hawking tem dúvida, o autor dessa loucura dos buracos negros, ele tem dúvida sobre a existência deles. O próprio criador da teoria do buraco negro tem dúvida. Disse aqui, surpreende a dizer que buracos negros não existem, são em todas as mídias. É claro que depois dá aquele abafa, você tá maluco, cara? Você aí, uma figura, né? Uma figura tão importante aí, parece, como eu vou dizer, um fantoche aí pra gente. Você vai dar um mole desse de abrir a boca pra falar uma barbaridade dessa? Então, o próprio Stephen Hawking surpreende a dizer que buracos negros não existem. Em todas as mídias isso. Claro que depois calaram a boquinha dele e fica tudo certo. Mas então, primeiro, para provar as ondas gravitacionais, é preciso comprovar se existem realmente buracos negros. Porque eles falaram que essas ondas gravitacionais vieram da colisão de 2 buracos negros. Então tá aqui, ó. Tá aqui eu peguei um pequeno trecho da reportagem. A capacidade de detectar essas ondas que viajam inalteradas por bilhões de anos, aí começa a falácia, né?
torna... Eu só que era um experimento simples, um experimento observável, que eles... Nada. Eles captaram essa onda através de... Eles têm lá um... Eu esqueci agora o nome do local. Tem ali nos Estados Unidos, tem em Washington, tem não sei aonde. Tem em Vigo, na Europa, que também teria captado pela primeira vez fora dos Estados Unidos. Então, toda essa falácia, que não comprovou nada. Na verdade, isso aí não prova nada. Isso aí é falácia. Aí começa. Vamos ao absurdo agora. A capacidade de detectar estas ondas que viajam inalteradas por bilhões de anos torna possível voltar ao primeiro milissegundo do chamado Big Bang. Isto poderia fornecer informações muito valiosas sobre a origem do universo. Quando eu vi isso aqui, já sei que já partiu para o misticismo e para o ocultismo. Porque, na realidade, o padre Lamarck, que você vê aí do lado de Einstein, tá? Ele era um padre jesuíta que formulou essa teoria baseando-se aqui nesse Deus aqui, o Deus Shiva, tá? Porque o Big Bang nada mais é do que a explosão, um ponto que explodiu, então desse caos veio a ordem, né? A ordem vinda pelo caos. Essa explosão criou todas essas coisas aí, toda essa perfeição. Então é mais ou menos aqui a história do Shiva, tá? O deus da mitologia hindu. Vamos ler um pouquinho sobre Shiva. Vê se não casa direitinho com a teoria do Big Bang, que é a ordem vinda pelo caos. A explosão, o caos que criou toda a ordem de todas as coisas que existem hoje. Então vamos ler sobre Shiva. O Senhor Shiva não é um simples demônio, ele é muito mais do que isso. Ele é o Senhor dos demônios. O seu nome possui vários significados e vai desde benevolente a destruidor. Shiva é o deus do ritmo cósmico. Olha aí, gente, que maravilha. O Senhor do ciclo nascimento, morte e renascimento. Olha o Big Bang aí de onde vem. Do ciclo metabólico e catabólico, sem o qual não poderia existir desenvolvimento ou vida. É o deus do caos e da ordem. Lamarck. Tirou da onde o Big Bang, Lamarck? Então, na realidade, esqueci de desativar as notificações. O que esses caras que ganharam o prêmio Nobel fizeram foi captar as ondas gravitacionais que vieram da colisão de dois buracos negros, cujo o próprio autor da teoria não acredita nela. Não acredita muito nela. E calaram a boca dele. Aí diz que nós poderíamos chegar até o Big Bang, não foi isso que diz a notícia lá? Que notícia maravilhosa, ó. Torna possível voltar ao primeiro milissegundo do chamado Big Bang. Mas quando a gente vai buscar o Big Bang, não passa aqui de mitologia hindu, Shiva. Então, confesso que eu fiquei preocupado. Gente, provaram a gravidade. Aí quando eu vi que era tudo lixo filosófico, como sempre. Agora, com relação... Aí eu falei, então, mas ainda tem o Prêmio Nobel de Medicina, que o cara teria provado a rotação da Terra. Então tô vendo todo mundo comemorando isso. Primeiro esse lixo aí que apresentaram sobre as ondas gravitacionais, que para acreditar nisso é preciso ser muito idiota e ser um cara muito manipulado, né? Porque por tudo que a gente já mostrou até aqui. E com relação aí eu falei, poxa, o Prêmio Nobel de Medicina já mexeu com genética, né? Então é algo observável, que o cara pode ir em laboratório, ver ali algumas enzimas, algumas coisas que o corpo produz e chegar a um denominador comum. Então que isso provaria a rotação da Terra. Essa descoberta do Prêmio Nobel de Medicina. Então vamos lá. Vamos lá. Olha agora o que eles fizeram, tá? Vê se isso prova a rotação da Terra. Porque essa foi a falácia que foi falada lá nos canais globalistas e pelos globalistas em si. Vamos lá. Vamos entender o que aconteceu. Qual foi o experimento realizado? Sim, mexeu com genes, descobriu algumas coisas que se produzem. Isso é observável. Mas será que isso prova a rotação da Terra? Então vamos lá. O trio conseguiu isolar o gene responsável por controlar o ritmo biológico dos seres vivos e mostraram como ele codifica uma proteína que acumula durante a noite e é degradada durante o dia. Espera aí. Até aí, nada com rotação. Ele está falando de dia e de noite. As descobertas explicam como plantas, inclusive aquela planta, eu já li, eu procurei em várias fontes isso aí, aquelas plantas que eu estou dentro da revista Galileu.
daquelas plantas, a famosa dormideira, que costumava à noite se fechar e durante o dia se abrir. Então as plantas que eles estão citando é essa. Animais e humanos adaptam seu ritmo biológico de forma que seja sincronizado com as revoluções da Terra, disse a Assembleia do Nobel do Instituto de Karolinska na Suécia em um comunicado. Tá? Então, tem aí, falando de dia e noite. Esse relógio regula funções como o sono, os níveis hormonais e o comportamento das pessoas, e explica fatos como por que ficamos mais ativos durante o dia e menos atentos durante a noite. A desregulação do ritmo circadiano pode resultar da depressão ou no fenômeno conhecido como jet lag. Então, vamos lá. As descobertas em torno da regulação do relógio biológico interno também se mostram cada vez mais importantes diante dos avanços na tecnologia, que quebram este ciclo natural. Com o advento da iluminação artificial, a fronteira entre dia e noite, antes que era tão marcante, praticamente desapareceu, trazendo consequências não só para a saúde humana, como para o meio ambiente. Então vocês estão vendo que tudo tem a ver com luz e escuridão. A descoberta da produção das proteínas que os nossos genes produzem, porque o que ele está querendo dizer aqui é que antigamente existia, era marcante essa diferença entre dia e noite. Então o corpo produz enzimas de dia que trazem aqui mais animação, que trazem mais força, e à noite, quando fica escuro, ele tende a produzir outras coisas que dão sono e tal. Mas aí, o que ele está dizendo aqui é que diante dos avanços da tecnologia, eles quebraram esse ciclo natural, porque o advento da iluminação artificial. Então você está de noite, aquela coisa que tinha antigamente entre dia e noite, que era bem visível, né? Que não tinha iluminação e tal, artificial, hoje já não se tem mais. Então o corpo acaba sem saber como produzir essas coisas, a hora de dormir, a hora realmente. Então está sendo responsável por várias outras doenças, como insônia. Então, foi descoberta essas enzimas, que é tudo, está falando de iluminação e não iluminação. Em nenhum momento se fala aqui em rotação da Terra. E não se esqueçam que na Terra plana também há dia e há noite. Então, é falácia eles dizerem em relação a esse prêmio Nobel de Medicina que provou a rotação da Terra. Não. O que está querendo dizer aqui é sobre as enzimas que se produzem não só nas plantas, nos animais e nos seres humanos, as enzimas, as proteínas através dos genes, quando está claro e quando está escuro. Está bem explicado isso aqui. Agora, isso não prova a rotação da Terra. Porque entre estar claro e estar escuro e a Terra rodar é uma coisa completamente diferente. Entendeu? Então não provou nada, tudo falácia em relação ao prêmio Nobel, tanto de medicina quanto de física. Não mudou nada, a Terra segue plana até segunda ordem, gravidade não existe e rotação, e a Terra não gira, a Terra é estacionária, segundo os experimentos verdadeiros, os empíricos, que puderam comprovar. Então é isso, gente. Estaremos sempre juntos aqui em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. Um abraço, pessoal.